Por que um fundo que parece ser tão seguro, às vezes não tem o maior dividendo do mercado, hein? Vamos olhar os dados? Olha só esse quebra-cabeça. A gente tem um fundo com 100 imóveis, contratos longuíssimos de quase 10 anos e com quase nada vago. Uma vacância de só 0,8%. Mesmo assim, o dividendo dele é menor que o de vários outros fundos por aí. E aí, fica a dúvida, o HGR11 ainda vale a pena? Para entender esse paradoxo, a gente precisa mergulhar nos detalhes do Pátria Renda Urbana. Então, para começar essa nossa investigação, vamos passar um pente fino, um verdadeiro raio-x nos principais números que definem o HGRU11. Primeiro, o básico do básico. O HGRU11 é um fundo de tijolo, ou seja, ele investe em imóveis de verdade, físicos. O foco dele é o que o mercado chama de renda urbana, que mira principalmente em setores bem estáveis, como varejo e educação. A estratégia é super clara: comprar bons imóveis para garantir uma renda de aluguel constante, passando longe, de propósito, de lajes corporativas e shoppings. E quem é que está no comando desse navio? A gestão é do Pátria Investimentos, uma das maiores gestoras de toda a América Latina. E olha, para muito investidor, ter um nome de peso como Pátria por trás já é um belo selo de confiança, né? Agora vamos falar de tamanho, de escala. O fundo tem um patrimônio líquido de quase 3 bilhões de reais. Esse número mostra o valor total de tudo que ele tem. Ou seja, a gente está falando de um verdadeiro gigante no nosso mercado. E o tal do P sobre VPV, o preço sobre valor patrimonial, está em 1,02. De um jeito bem simples, isso quer dizer que o preço de uma cota lá na bolsa está um pouquinho acima do que seria o valor teórico de cada pedacinho do fundo. Um valor assim, pertinho de 1, costuma indicar que o mercado está vendo o preço como justo. E aqui a gente chega no coração da nossa dúvida. O dividend yield anualizado é de 8,7%. Poxa, é um rendimento bom, não dá para negar. Mas por que não é dos mais altos? A resposta pode estar na segurança. Muitos dizem que o mercado aceita pagar um prêmio pela tranquilidade e previsibilidade que o HGRU11 oferece. É aí que a conversa fica interessante. E na prática, no dia a dia, o que isso significa para o bolso do cotista? Bom, o último dividendo que pingou na conta foi de 95 centavos por cota. Certo, já vimos os números gerais, mas esses números só fazem sentido por causa dos imóveis do fundo, certo? Então bora abrir o capô e espiar onde o dinheiro do HGR11 está investido de verdade e o que dá a ele essa fama toda de Porto Seguro. Para a coisa ficar mais real, mais palpável, tá aí um exemplo. Um dos imóveis do portfólio, uma loja alugada para o açaí atacadista. É exatamente esse tipo de ativo que gera o aluguel que o fundo distribui. A diversificação aqui é algo que chama a atenção. São 100 imóveis espalhados pelo Brasil, o que dá mais de 600 mil metros quadrados de área. E o mais importante, a renda vem de 25 inquilinos diferentes. Se um deles por acaso tiver algum problema, o impacto no todo é bem pequeno. Isso, na prática, é diluir o risco de forma muito inteligente. E agora, se prepare para um número que realmente brilha. A taxa de vacância é de só 0,8%. Gente, isso é ridiculamente baixo. Significa que quase tudo do fundo está alugado e gerando dinheiro. É um sinal claríssimo de que os imóveis são muito procurados e que a gestão está fazendo um ótimo trabalho. E essa estabilidade não para por aí não. Tem outro indicador que é chave para entender a segurança do fundo, o WA, que está em impressionantes 9,4 anos. Mas que raios é o WALE? Pensa assim, é como se o fundo tivesse seus inquilinos presos em contratos de aluguel super longos. Um WALE de quase 10 anos quer dizer que, na média, a receita de aluguel está garantida por quase uma década inteira. Isso dá uma previsibilidade de caixa que, olha, é fantástica. Beleza, então os imóveis estão quase todos ocupados e com contratos bem longos. Mas, no fim das contas, quem são as empresas que pagam esses aluguéis? Vamos dar uma olhada. Se a gente olha a divisão da receita, mais da metade, 55%, vem do varejo de alimentos. Pensa em supermercados, atacadistas. Isso cria um colchão de segurança a mais. Porque mesmo com a economia balançando, todo mundo precisa comer, né? É um dos setores mais defensivos que existem. E os nomes dos inquilinos falam por si só. Carrefour, Açaí, Pernambucanas, o Grupo Educacional IDEUX são só empresas gigantes, líderes nos seus mercados e com uma saúde financeira muito boa. O risco de alguém dar calote aqui é bem baixo. Aliás, uma pausa rapidinha. Se esse tipo de análise mais detalhada que destrincha os fundos imobiliários ajuda a clarear as ideias, já aproveita para deixar o like e se inscrever no canal. Assim não perde as próximas análises. E a segurança não acaba nos inquilinos. Dá uma olhada no tipo de contrato. 81% deles são o que a gente chama de atípicos, e a maioria é reajustada pela inflação, o IPCA. E o que é um contrato atípico? Pensa neles como contratos de aluguel blindados. São feitos sob medida, para prazos enormes, e as multas para quem quiser pular fora antes da hora são gigantescas. Para o fundo, isso é segurança máxima de que o dinheiro vai continuar entrando. É mais uma camada de proteção nessa fortaleza. Bom, com um portfólio robusto e contratos amarradinhos, falta checar um último ponto que é crucial. Como é que está a saúde financeira do fundo? O fundo tem uma alavancagem de 5,7%. Para um fundo desse porte, isso é considerado uma dívida bem baixa, bem saudável. Quer dizer que ele não está se endividando até o pescoço para crescer, o que mantém o seu perfil mais conservador. Certo. Juntamos todas as provas, todas as evidências. Chegou a hora de colocar tudo na balança e finalmente responder aquela nossa pergunta lá do início. Então o resumo da ópera é o seguinte. De um lado da balança a gente tem um monte de pontos positivos de peso, vacância quase inexistente, contratos longos e blindados, inquilinos que são nota 10, a gestão do Pátria, um portfólio super diversificado. Do outro lado, os pontos de atenção. Um dividendo que, apesar de ser bom, é menor que o de alguns concorrentes e a cota que está sendo negociada um pouquinho acima do seu valor patrimonial. E é isso que nos leva à conclusão.
O HGRU11 é, sem sombra de dúvida, um fundo imobiliário extremamente sólido, defensivo, uma verdadeira fortaleza. Aquele dividendo um pouco menor não é um defeito, é mais uma característica do fundo. É o preço que se paga por esse nível de qualidade e de previsibilidade. A decisão, no fim, é muito pessoal. É sobre o que cada um busca, priorizar essa segurança toda ou ir atrás de um dividendo imediato um pouco maior em outros fundos que talvez envolvam um pouco mais de risco. E claro, como sempre, é bom lembrar, esta análise é para fins educativos, tá? Não é de forma alguma uma recomendação de investimento. A decisão de onde colocar o dinheiro é sempre de cada um. Muito obrigado pela companhia e a gente se vê na próxima.